Nós estamos aqui neste mês de janeiro e um pouquinho de fevereiro, desafiando a igreja no autocuidado, né? E a gente já falou sobre você olhar para a sua vida espiritual. Já falamos que a gente precisa ressignificar a nossa vida de trabalho. Na semana passada, Deus nos falou sobre o desafio de planejar a vida à luz do Evangelho. E hoje Deus vai nos falar de descanso e lazer. Eu não sou autoridade para falar nisso, mas a palavra de Deus é. E nós estamos aqui para falar, ouvir o que Deus tem a nos dizer na sua palavra sobre descanso e lazer. Então, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. A gente vai ler versículo 1, 2 e 3. Gênesis 2, versículo 1, 2 e 3. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou neste dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Vamos orar? Senhor, nós lemos a Tua palavra com gratidão ao Senhor por ela e pedimos agora que o Senhor fale conosco, Senhor. Precisamos conhecer-te mais e melhor. E precisamos, ó Deus, conhecer o Senhor para viver a palavra e te obedecer. Obedecer o que o Senhor nos diz na palavra. Deus, que nada nos tire deste momento de escuta da Tua voz. Dá-nos um coração cheio de fé para regarmos essa palavra que lemos, ó Deus, com fé e não com incredulidade, com dúvida. E que a Tua palavra, Senhor, ela também nos ensine a fazer os ajustes na vida, na nossa rotina, nas coisas que nós escolhemos, a maneira como escolhemos viver neste mundo. Que a Tua palavra molde a nossa rotina, Senhor, a nossa vida familiar. Que a Tua palavra, Senhor Deus, seja um norte para cada um de nós, ó Deus. Pedimos a Tua bênção sobre o Teu povo, que nada nos roube neste momento, Senhor, que nada, ó Deus, venha tirar a nossa atenção, Senhor Deus, daquilo que a Tua palavra nos diz. Senhor, que o Senhor também seja glorificado na escuta que fazemos da Tua voz. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu quero começar dizendo para você que se você é uma pessoa que não descansa, você está em pecado. Se você é uma pessoa que descansa, mas Deus não é glorificado no seu descanso, você também está errado. Se você é uma pessoa que descansa e Deus é glorificado no seu descanso, esse descanso pode e deve ser aprimorado. E se você é uma pessoa que está aqui dizendo assim, descanso é coisa do mundo ou secular, e a vida boa é a vida no culto do sagrado, se você separa sagrado e secular, quer dizer que você também precisa ser corrigido e educado. Em algumas dessas coisas eu me enquadro, eu acredito que em algumas dessas coisas você se enquadra. E Deus quer nos ensinar que Ele nos criou para a atividade, mas Ele também nos criou para o descanso. Mas antes, não é aula de história, eu vou subir nos ombros dos gigantes e li alguns textos sobre isso.
Tem um autor que chama Jeff Robinson e um outro autor brasileiro que escreveram sobre isso, eu me apoio neles, o nome dele é Pamplona. E aí eles fizeram uma leitura histórica de como que o descanso vem sendo encarado ao longo da história. Só queria lembrar para você, para a gente ver como falta Jesus. Lá para os gregos antigos, descanso, eles tinham uma alta visão de lazer e descanso. A gente vai falar de descanso e lazer, tá? Para eles, lazer e descanso era um privilégio da alta classe. Eles tinham uma sociedade estratificada, né? Então, quem é que podia descansar e ter lazer? O extrato mais alto da sociedade. E como era o lazer? Uma das opções ou uma grande vertente de lazer para os gregos eram atividades de reflexão, atividades filosóficas, a discussão. Já para os romanos, então era um exercício mais intelectual, vide a filosofia. Temos filósofos entre nós, perdão, se estiver falando bobagem. Para os romanos eram diferentes dos gregos. Os romanos voltavam-se mais para as atividades em si. Vamos fazer coisas. Não é à toa que o Império Romano conquistou, expandiu, fez estradas, a própria Palestina, que a gente sabe que foi subjugada pelo governo romano, ela sofreu muitas coisas, mas também recebeu algumas benfeitorias que eram características das atividades dos romanos. Eles também politizaram o lazer. Lembra da famosa dupla pão e circo? É porque eles tinham essa ideia de lazer como algo que podia ser ofertado para o povo. Mas quando a gente chega na Idade Média, lembra que o cristianismo e a igreja têm uma liderança, uma proeminência na Idade Média? Como é que eles entendiam o lazer? E começou a separação, sagrado e profano. Quem gosta de lazer é carnal. Quem é de Deus gosta de fazer o quê? Das coisas dele, do culto, da leitura, da meditação. Então ficou uma certa demonização de atividades de lazer. E depois da Idade Média vem a época da Renascença e da Reforma. E aí os reformadores, eles eram frutos eles foram impactados pelas ideias do Renascimento. Então eles devolveram a importância para as artes e literatura, o pensar e as expressões como expressão de lazer. E hoje? Hoje é tudo e é nada. O que é lazer hoje, gente? Hoje a gente vive uma sociedade pós-revolução industrial, terceira revolução industrial com tecnologia. Então, videogame é lazer, entretenimento é lazer. O que mais? Como é que você descansa aí? Celular e tantas coisas, um bom livro. Tudo é lazer e nada é ruim, mas tudo pode ser perigoso. A questão é o uso que a gente faz, com que intenção e objetivo. Mas a gente não vai falar hoje da história, a gente vai falar do que a Bíblia diz para você e para mim sobre descanso. E eu preciso confessar para vocês que sem falso moralismo, eu descobri que muitas vezes a minha rotina é pecaminosa. Às vezes, se a gente aqui, semanas atrás, nós falamos do trabalho, Deus equaliza o trabalho ao descanso. Então a gente vai seguir a lógica da fé cristã. Como Deus criou, como o pecado deturpou e como Cristo ressignifica. E aí o Espírito de Deus está aqui e habita em você para trazer luz para isso na sua rotina. E, Cris, mas isso significa que eu vou ter que trabalhar menos. E aí o meu orçamento está lá. Oremos. Oremos. E, Cris, mas isso significa que há anos eu não consigo ter um lazer. Oremos. O Senhor quer isso. Deus está comprometido com a palavra. Talvez se você está aqui hoje dizendo, não, lazer é supérfluo de quem tem dinheiro. Depende se lazer para você for algo que o poder aquisitivo vem em primeiro lugar, de fato. Mas uma coisa é certa, independentemente do lugar para onde você pode ir ou não, Deus nos quer trabalhando e também tendo lazer e descanso. Então hoje a gente precisa sair daqui com alvos claros de oração. Para você,
para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento. E em qualquer estação da vida, a gente precisa educar os nossos filhos, sabendo que eles foram criados por Deus para trabalhar, mas eles também foram criados por Deus para descansar e ter lazer. Então vamos aos fundamentos, como Deus criou e por que Deus criou a gente para o descanso. Primeiro ponto que eu quero trazer para a gente pensar hoje, à luz do texto de Gênesis, é que a gente precisa se lembrar e saber que descanso e lazer não são pecaminosos. Descanso e lazer não são pecaminosos. A gente precisa lembrar o fundamento do descanso e do lazer na criação. Primeira coisa que eu quero destacar aqui para os irmãos à luz do texto. A Bíblia diz que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus não nos fez deuses. Deus não nos fez infinitos. Nós não temos o poder que Ele tem. Deus nos fez finitos e limitados. Somos seres humanos, mas nós carregamos a sua imagem e semelhança. Então, muitas coisas que Deus nos deu na sua imagem e semelhança estão em você. Se o nosso Deus é um Deus em atividade, que criou os céus e a terra pelo poder da palavra, e Ele sustenta a criação pelo seu poder, diz a palavra, o nosso Deus é um Deus em atividade. Isso já foi alvo de meditações aqui nossas em tempos passados. Deus, Ele criou, Ele sustenta, Deus renova a criação, Deus cura, Deus fala, Deus exerce poder, manifesta o seu poder, Deus fica em silêncio, são atividades. Deus, Ele criou os céus e a terra de uma maneira bela, Ele sabe fazer arte, sabe fazer coisas belas, nos deu essa capacidade de atividade e criação a partir do que Ele nos deu, do que Ele é, e Ele nos fez para o trabalho. Não vou falar de trabalho, porque o Marcelo já falou e muito bem. Mas se Ele nos fez, Ele é um Deus em atividade e nos fez para a atividade, trabalho não é uma consequência do pecado, é uma bênção de Deus para nós, o nosso Deus também é um Deus que descansou. E se Ele é um Deus que faz atividades e nos quer fazendo atividades, e Ele é um Deus que também descansou, Ele também nos deu sua imagem e semelhança, para que a exemplo dEle a gente saiba descansar. Um adendo, Deus cansou porque estava cansado? Não, Deus não se cansa. As atividades não levam Deus à exaustão, Ele não perde controle. Tem gente que acredita que essa doença existe, tem gente que acredita que não existe, enfim, se existe um CID, existe CID para burnout? Existe. Se existe um CID para o burnout, isso não tem nada a ver com o caráter dele, isso diz respeito a gente criado e caído, mas para ele não. O que é descanso então, que a gente leu no texto de Gênesis capítulo 2, versículo 2 e 3? Em Deus. É a contemplação de ver que tudo que Ele fez é bom, é muito bom, é bonito, e esse descanso é um descanso de contemplação e relacionamento dele com a criação que Ele acabou de fazer. Deus nos criou, Ele parou todas as suas atividades, não porque estava cansado, mas para contemplar, para se relacionar com a criação, e não nos cabe nada menos do que isso. Parar as nossas atividades para contemplar Deus, o Criador, e todas as coisas que Ele fez, e todas as coisas que Ele faz. Tem um padrão para ser seguido. Se você é aquele, não sei se essa palavra é contemporânea, mas era da minha época, workaholic. Se você é aquela pessoa que dá muita atividade, e o coelho da Alice define você, estou atrasado, estou atrasado, estou atrasado, meu irmão, você tem pecado, porque o nosso Deus parou as atividades, e isso foi culto, isso foi adoração, da criação para o Criador. Se você não sabe fazer isso, vocês entendem que eu me incluo muito nisso. Se eu não sei fazer isso, a gente não está seguindo um padrão da criação. A criação coloca esse fundamento. Você precisa agir, mas você também precisa parar.
Mas tem uma coisa em nós que reforça, no texto que reforça isso. Então, eu quero, a primeira coisa aqui dentro da criação é que tem um padrão, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança, Ele é um Deus em atividade, te fez para atividade. Ele é um Deus que descansou porque não estava cansado, mas na contemplação e relacionamento, e nos deu esse padrão. Mas o texto diz, além disso, que Deus, Ele abençoou e Ele santificou o descanso. Irmãos, quando eu vi isso, eu falei, a gente não lê esse texto? A gente aprende isso desde criança, mas quando eu parei para pensar, espera aí, Deus abençoou. Quantas vezes eu já fiz campanha de oração para Deus abençoar as minhas atividades, e eu confesso a vocês que eu nunca fiz uma oração para Deus abençoar minhas atividades de descanso, ou tempo de descanso. Ano novo, vida nova, planejamento. Deus, as atividades. Tá. O que é que sobrou? Quando que você vai parar? Não sei. Quando chegar perto, 2 meses antes, 1 mês, a gente decide. O texto está dizendo que Deus, e aí esse é um segundo pontinho, é que há uma bênção e uma santificação. Aí, quando a gente pensa em santificação, consagração da vida para Deus, o texto está dizendo que Deus colocou o descanso também para a nossa santificação. Lazer e descanso são presentes e bênção e fazem parte da vida de santificação de um crente. Há uma bênção espiritual no descanso, há crescimento em santidade, que é Jesus. No descanso e no lazer, o descanso e o lazer é um momento santo para que eu e você possamos crescer na nossa vida espiritual. E aí tem um terceiro aspecto, por que que você precisa parar e descansar, e eu também. Por que é que a gente precisa de lazer e a gente precisa de descanso? Porque você é fraco, finito, criado e caído. Vou repetir. Você e eu, nós precisamos de lazer e descanso, porque nós somos finitos, não somos Deus, nós somos fracos, então a gente tem limitações, e a gente caiu e foi alcançado pela graça redentora de Cristo Jesus. A gente precisa fazer as atividades? Sim. Mas a gente precisa saber parar as atividades e conhecer os nossos limites. Irmãos, Deus nos trouxe aqui, é início do ano, e Deus quer nos ensinar a cuidar da gente mesmo. Eu não sei quais são as atividades que Deus colocou para você. Há momentos em que a gente tem muitas atividades, há momentos em que a gente tem poucas atividades. E não necessariamente ter muita atividade ou pouca atividade significa que a gente vai ter pouca atividade e muito descanso, muita atividade e nem tanto tempo para descanso. Mas a despeito da tua agenda diária, semanal aí, o que Deus quer falar para mim e para você hoje é que você precisa conhecer seus limites. E eu preciso conhecer os meus limites. Você não é infinito. Você não é Deus. Eu não sou Deus. Deus nos fez finitos. E nós temos fragilidades presentes no nosso corpo, nas nossas emoções, na nossa saúde como um todo. E esse tempo de descanso é para que essas coisas sejam ressignificadas e recebam poder e graça, para que a gente exerça as nossas atividades para a glória de Deus. O descanso, irmãos, sinaliza isso, que você não é infinito, mas que você não é Deus. Então, fundamento da criação. Deus criou você à imagem e semelhança.
ele exerce atividade, mas ele também descansa. Aprendamos a fazer isso. Deus colocou uma bênção e santidade no descanso. Você tem vivido, nós temos vivido essa bênção. E nós temos sido santificados no descanso. Você e eu, nós, criação do Senhor, temos limites. Você conhece os seus limites? Eu gostaria que você perguntasse para as pessoas que fazem parte da sua intimidade, no trabalho, em casa, aqui na igreja. Com certeza, muitos de vocês, eu lembro de uma irmã, uma vez ela me deu um caderninho de ano novo, sabe esses caderninhos de planner? E o planner dela era, sem brincadeira, trabalhe menos. Sabe, ele estava impresso assim, ó. Caderno em branco. E ela escreveu, ela mandou, sei lá como era o cara da impressão fazer. O planner era, trabalhe menos. Com certeza, na vida em comunidade, a gente conhece a rotina um pouco um do outro. E eu desafio você a pastoralmente procurar teu cônjuge, teu filho, teu pai, teu irmão em Cristo, tua liderança, teu companheiro de trabalho. Com palavras, pôr a mão no ombro e dizer, vamos aprender a descansar e orar sobre isso. Se o seu ano te levou à exaustão e por conta disso você está aqui desesperado, amanhã para os estudantes, esta semana voltam às aulas, né, Pipa? Olha lá, há um descanso. O descanso é o Senhor. E Deus nos ensina a exercer as nossas atividades para a glória dele, mas também para o descanso. Agora, irmãos, o pecado entrou no mundo e o pecado entrou no descanso e no lazer. E a gente vive num mundo que oferece descanso e lazer com pecado. E às vezes a gente compra a ideia de que descanso e lazer do mundo é o verdadeiro descanso. E aí pode ser que você tenha tido essa experiência, mas eu já viajei, fui, fiz e não descansei nada. Nossa, esse ano é o ano que eu tenho um ano sabático, poucas atividades. Eu cheguei na fase da aposentadoria, mas eu não consigo descansar. Deus, eu vou ser bem objetivo. O que o pecado faz no mundo? O pecado deturpa o padrão. O padrão é Deus exerce atividade, nós trabalhamos. Deus descansa na contemplação e no relacionamento, ele nos desafia, ele institui isso para a nossa bênção e santificação. Um pecado faz a gente entender que descanso e lazer que o mundo te dá não é neutro. E aí eu não vou falar do que é descanso e lazer para você. Mas você precisa não ser bobinho. Você precisa saber que o mundo, quando oferecer descanso e lazer para você, ele não está oferecendo uma coisa neutra. Ele está oferecendo coisas manchadas para o pecado. Significa que eu não vou interagir? Não. Você é que tem que estar em santificação e com as lentes da redenção para dizer, isso aqui é bom, mas está sendo vendido com valores que não tem nada a ver com o reino de Deus. E eu preciso fazer esse filtro e essa limpeza. Como é que o pecado ele se manifesta no descanso e no lazer? Primeira coisa é que o mundo vai vender para mim, para você, que descanso e lazer virou ídolo. Se você não tiver, você não vai ser feliz. Não é assim? Passa na frente da agência de viagem. E aí você, depois de um dia de trabalho, sexta-feira, depois da semana, vai passa na frente da agência de viagem ou recebe uma propaganda de alguma coisa. O que é que você vai olhar? Você vai olhar aquilo lá e vai dizer, se eu não tiver essa experiência em determinado lugar, com determinado padrão, eu não vou descansar. E tudo bem ir para determinados lugares e está tudo certo provar determinadas coisas, culturas, costumes, línguas, coisas locais, transculturais diferentes. O mundo, ele sempre vai vender ídolos para você e vai dizer, se você não tiver isso daqui, você não vai ser feliz. Segunda coisa que o mundo faz em oferecer
um descanso e lazer com pecado para a gente, é que a gente pode ter determinadas atividades, mas a gente tudo bem ter determinadas atividades de descanso e lazer e Cristo não ser glorificado nelas. Então, a gente pode, por exemplo, sair em descanso e provar excessos que o nosso corpo não aguenta. Não, eu vou sair de férias. Agora eu vou comer tudo que eu posso, eu vou beber tudo que eu posso beber, eu vou experimentar todas as químicas que eu puder experimentar, eu vou ter todas as experiências que eu puder ter sem limite algum. O nosso corpo não foi criado para os excessos, nosso corpo não foi criado para a perversão, mas o mundo vem de perversão como se fosse normal. E isso precisa alfabetizar a nossa mente para que a gente olhe e diga, não, eu posso ter um dia num lugar muito maravilhoso ou num lugar muito simples, mas é um dia em que eu parei com as minhas atividades. E no poder e na graça do Senhor, com a presença dEle, como um redimido e salvo em Cristo Jesus, eu não vou fazer as minhas atividades para contemplar o Senhor, me relacionar com Ele e com a criação. O que é se relacionar com a criação? É contemplar uma obra de arte. Pode ser assistir um filme. Pode ser fazer uma comida para celebrar em família. Pode ser convidado para um banquete na casa de amigos e ser servido por um prato que alguém fez muito sofisticado ou um simples arroz e feijão da Gilda. Maravilhoso. Iguaria. Não importa se você está no Caribe ou na casa do seu irmão. É o dia de sentar à mesa com Deus, sozinho, com a família, com os amigos e agradecer ao Senhor pelo pão que Ele nos deu, pela condição financeira de poder viajar e sabendo que isso não vai ser usado de uma maneira pervertida, mas Cristo vai ser glorificado no comer e no beber. Não foi isso que Paulo fala em Romanos 14? Se nós vamos comer e beber, nós vamos fazer isso para a glória do Senhor. É esse o nosso descanso. Mas o mundo não vende isso. O mundo não vende isso, irmãos. O mundo vende o exagero e a perversão e a gente acha que essas coisas se tornam o nosso padrão. E aí, às vezes isso desperta na gente cobiça, inveja, comparação. Você fala, ai meu Deus, eu nunca vou poder descansar nas minhas férias porque o meu melhor amigo, Deus deu a melhor condição para ele e eu nunca pude ter aquela experiência. Tudo bem ter aquela experiência e pode orar e pedir, Deus é livre para dizer sim ou não. Mas mesmo que você não tenha tido a experiência dele, Deus é o seu descanso. E talvez no teu mês de janeiro inteiro em casa, você pode ter atividades em que Deus faça parte, em que você se relacione com Ele, com a criação dEle, e Cristo seja glorificado. Então, se hoje você é daqueles que se compara nas férias, mede lugares, experiências, e se você pode, às vezes você faz aquilo com constrangimento, meu Deus, que vergonha. Não. E se você não pode, ai Deus, que raiva. Não também. Hoje eu vou, o Senhor vai comigo. Eu vou vigiando porque eu quero interagir, mas não ser marcado pela lógica do mundo. Não quero excessos, não quero perversão. Eu quero estar aqui nesse lugar diferente, com essa experiência diferente, mas vivendo Cristo. O Senhor me proporcionou isso, mas eu também não posso hoje. Mas independentemente disso, de não ter o lugar ou a experiência, eu quero ressignificar o meu conceito de descanso e de lazer a partir do ser divino. Onde Ele está e Ele está onde eu estou. E com quem eu estou. E é por isso, irmãos, que às vezes você pode estar na cidade de São Paulo e usar os espaços que essa cidade te oferece. Na presença de Deus, cheio do Espírito. E viver descanso no Senhor, numa cidade que talvez é tida, não estou dizendo que eu concordo, como uma cidade que não oferece descanso. E às vezes você pode ir para o Caribe, ou para as Maldivas, e Cristo não estar lá com você.
não fazer parte da tua agenda de descanso e você voltar estressado e dizendo: Deus, eu não descansei. Eu gostaria que a gente hoje pensasse nisso, que a presença do pecado no mundo exige de mim, de você, cautela diante das possibilidades, inúmeras possibilidades de descanso, lazer e diversão que você tem. Irmãos, a gente tem muitas possibilidades de diversão. Tecnologia, então. E eu queria que você hoje pedisse, eu junto, nós pedíssemos discernimento ao Espírito Santo, para que a gente pudesse ser cauteloso diante das inúmeras possibilidades. Há momentos em que você vai dizer: meu Deus, esse filme, essa série é boa, mas ela está me tirando de coisas excelentes. Tem coisa que a gente sabe, né? Isso aqui é de Deus, isso aqui é do diabo. Isso aqui é oferta do diabo e ó, tchau, Satanás. Mas às vezes o diabo muda a estratégia. Isso aqui é muito bom, mas está me tirando de coisas excelentes, ou do melhor. E aí a gente precisa ter discernimento para isso. E para finalizar, Jesus é o redentor da criação. Como que ele redime nosso descanso? Fazer todas as coisas para a glória de Deus. A igreja de Roma estava tendo um problema por causa de quem comia e quem não comia. Quem comia comida sacrificada e quem não comia comida sacrificada aos ídolos. E Paulo fala: gente, se a gente for fazer todas as coisas, a gente precisa fazer para a glória de Deus. A gente precisa discernir e aproveitar aquilo que é bom, santo e verdadeiro. Então, tudo bem se você é daqueles que levanta e vai para a academia e diz: estou cuidando, sendo mordomo do corpo que Deus me deu, e isso é um descanso em Deus para mim. Né, Tati? Tudo bem. E tudo bem se para você, no dia do descanso, hoje eu vou me permitir dormir até as 10. E se der tempo, no final do dia, eu vou fazer atividade física. E tudo bem se para você, hoje é o dia de eu descansar e poder maratonar uma série. Ou eu não gosto nem de atividade física, nem de ler. E eu gosto de ir ao cinema, eu gosto de assistir um filme, ou contemplar, eu sei lá, aí a gente tem as várias tribos. Ou para você é pegar uma receita e se aventurar. Hoje eu quero fazer um almoço diferente. Está tudo certo. O mais importante é que você está fazendo isso em culto, na presença de Deus, e interagindo com uma coisa santa, porque é a criação. A criação do Senhor é santa. E ela não está sendo posta no lugar do Criador. Ela não vai virar o seu ídolo. E aí eu queria lembrar o que Paulo falou para a igreja de Filipos, capítulo 4. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Vá para a academia, faça o seu prato, leia o seu livro, vá à exposição, assista a série, tome o trem, o ônibus, o avião, viaje, tenha experiências nacionais, transculturais, estude. Não sei se para você isso é gostoso, para mim estudar inglês é uma coisa que eu estou cuidando de mim, coisa de tonto, né? Mas é uma bobagem. Se você falar assim, vamos ficar um dia falando inglês, eu falo: meu Deus, vou esquecer. Porque eu acredito que eu vou me expandir, vou cuidar, vou me expor a coisas que eu não sei, vou me exercitar, e não é para extravasar nada, nem fugir de problema. Mas é algo que Deus fez você assim. Então não se compare, não coloque o jugo do outro sobre você, mas que Cristo permeie todas essas coisas. Então eu queria terminar perguntando para você: de que maneira a redenção te ajuda a viver diversão, atividades de lazer e descanso para a glória de Deus? Para os gregos, vou voltar, eles tinham um pecado, vários. Um aqui que a gente falou, nem todos podiam ter atividade de lazer. De que maneira a redenção mexe nisso? Lazer para todos, descanso para todos. E que bom poder ter uma atividade de aprendizado. Se para você ter uma atividade de aprendizado é descanso, que isso seja
você faça isso para a glória de Deus. Para os romanos eram ações concretas, construções. Para você ficar em casa no dia do descanso, ir para a marcenaria, trabalhar na madeira, sei lá, igual o Willy, né? Pegar e fazer, virar um artesão, ou fazer, não sei, tricô, crochê, pintar, atividades manuais, desmontar computador e montar. Eu tenho um irmão que gostava disso, pegava o brinquedo, desmontava e montava, igualzinho. Imagina, e aquilo para ele era uma maravilha, tudo certo. Se o seu descanso e lazer envolve fazer coisas, faça isso para a glória de Deus. Se para você, meu Deus, eu sou daqueles que não levanta e faz devocional no dia do descanso, eu levanto, vou para a academia, eu vou fazer um café, eu vou para o mercado, ou eu vou lavar meu carro, quem, sei lá, gosta disso, ou vou lavar o quintal, vou pegar o armário e arrumar. Para você, isso vai viabilizar a tua rotina, o espaço está sendo um lugar pesado para você, e arrumar um armário é para você um descanso, tudo bem, que Cristo faça parte desse descanso. Se para você descanso é sentar e ler um bom livro, assistir uma boa série, se para você descanso não é nada disso, é sentar com os amigos e tomar um café, faça isso para a glória de Deus. Para a gente como igreja, nós estamos na cidade de São Paulo. Às vezes, como pastor, me dá um desespero. A igreja, a gente precisa fazer coisas, e atividades, e atividades, e atividades. Irmãos, parar aqui hoje, almoçarmos juntos depois do culto no domingo, chegar mais cedo antes do culto e tomar um café em família, é descanso e lazer na presença de Deus. Isso vai deixar a gente tão cheio do Espírito quanto orar? Não estou desmerecendo oração e leitura da palavra, mas vai te encher do Espírito Santo, sim. Uma vez nós fizemos uma reunião de liderança aqui, e a gente tem muitas tarefas para poucas pessoas. Fica a dica, viu? Tem muita gente que está fazendo servindo em 2, 3 frentes. E aí eu sugeri levemente, gente, vamos tirar o café, é uma coisa a menos. A gente tem que ter, o que tem que ter? Recepção, tirar o lixo, não. Café, quase que eu e alguns irmãos que entraram nessa, fomos linchados. Não, peraí, o café, o que é isso? Não é o café. Eu falei, que povo glutão. Não é a glutonaria, é o lugar. É o lugar do relacionamento. Quantas conversas. Aí só vinha depoimento e testemunho. Quantos motivos de oração eu já partilhei na conversa do café? Por quantas pessoas eu já fiquei sabendo de problemas e alvos de oração? Quantas amizades eu fiz no café, na conversa? Isso é culto, isso é lazer e isso é descanso. E Cristo está sendo glorificado. Vamos planejar a vida, irmãos? Vamos cuidar da gente mesmo? Como tem sido a sua vida de descanso? Quais são os seus limites? E de que maneira o Espírito de Deus quer te fazer mais cheio também por meio de descanso e lazer? Há uma bênção e a santificação em interromper as nossas atividades sabiamente, porque nós somos limitados e finitos. Vamos orar? Que o Senhor nos ensine a ter um ano de muitas atividades, mas também de muito descanso. A minha oração é que o Senhor nos faça sábios e nos dê discernimento para a gente interagir com as ofertas que o mundo faz, mas a gente dizer, esse padrão fere Gênesis. Não é assim que Jesus me ensina a descansar. Eu posso ter isso, mas com outros motivos e outras intenções. E que a gente possa hoje aprender a ressignificar a nossa vida à luz da palavra. Senhor, põe a tua palavra na nossa vida, Deus. Nós não somos mestres nisso. O Senhor é que sabe, o Senhor tem todo o conhecimento, toda a sabedoria. O Senhor ó Deus, aquele que nos ensina a viver. Por isso, Deus, nós pedimos ao Senhor muitas atividades, pedimos que o Senhor abra portas de atividade no ministério, para a família, para a vida estudantil nossa e dos filhos, para a vida em trabalho, no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, nas profissões. Que o Senhor, nós já discutimos e pedimos ao Senhor graça para sermos mordomos no cuidado do corpo,
Mas hoje nós nos humilhamos diante do Senhor para pedir que o Senhor nos ensine a descansar. Nos ensine a olhar os limites, Deus. Ensina marido e mulher a olhar os limites das atividades. Olha para os casamentos. Ensina pais a olhar, Senhor Deus, os limites das atividades na vida dos filhos. Ensina-nos, ó Deus, a viver descanso no Senhor e para a Tua glória. Ensina-nos a parar, Senhor. Ensina-nos a dizer não para algumas atividades. E ensina-nos a fazer do tempo de descanso um tempo de bênção e santificação. Se nós temos usado mal, se nós paramos as atividades, Deus, mas a nossa interrupção é pecaminosa, ela nos torna carnais, ela nos torna, Senhor Deus, cobiçosos, invejosos, longe do Senhor, Deus, é porque nós não estamos fazendo todas as coisas para a Tua glória. Nos corrige nesta manhã. Senhor, nos ensina a planejar este ano. Nos ensina a trabalhar com descanso. Equilibra essas coisas na nossa agenda, na nossa rotina. Faz, Senhor Deus, do nosso lar um centro, Senhor Deus, de atividades, mas também de descanso com o Senhor na Tua presença. Deus, que o nosso ajuntamento seja para serviço, mas também seja um ajuntamento para o descanso. Ajuda-nos, ó Deus, a começar a semana na Tua presença. O Senhor é o nosso descanso. Nos livra, Senhor Deus, de termos experiências 1000, mas o Senhor longe delas. Dá-nos sensibilidade de pecado, Senhor. Dá-nos sensibilidade de pecado. Dá-nos percepção aguçada da medida que o Senhor tem para nós. E se temos vivido coisas boas, ó Deus, às custas da privação das excelentes, que nos tornam melhor diante do Senhor, no Senhor e para o Senhor, que o Senhor nos dê discernimento. Para a glória do Teu nome em Cristo Jesus oramos. Amém.